Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista. Esta semana o nosso convidado é o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Santos. E eu falava com ele essa história da mordomia, né, dos gastos excessivos, do custeio desnecessário tantas vezes da máquina pública. Eu lembro que um dos seus últimos livros, ainda na década passada, o Eric Hobsbawm falava que os estados já não tinham capacidade de atender as demandas da população. Ou seja, você tem de otimizar cada recurso que entra. E passa por isso também, por tirar, e isso é muito característico dos países mais atrasados, do ponto de vista civilizatório, de democracia mais jovem, enfim, esse uso excessivo de instrumentos de mordomia. E aí, secretário? Que a gente conhece como patrimonialismo, né? Patrimonialismo. Na realidade, a gente só Entre sabe... outras coisas, né? Porque tem a história das famílias se apoderando também. Essa palavra, esse conceito de patrimonialismo tem ficado cada vez mais claro quando você tem uma posição como gestor, como eu tenho hoje, e estou na posição de secretário. É uma luta diária, enquanto secretário, enquanto gestor, a gente combater isso que as pessoas confundem o tempo inteiro, público com privado. Ou seja, as pessoas, infelizmente no Brasil, eu acredito que isso tenha diminuído um pouco no tempo, com a transparência. Esse nepotismo cruzado, né, que também sinaliza para o patrimonialismo brasileiro, velho de guerra. Mas é um cansaço, isso cansa, e muitas vezes a gente algumas vezes até é derrotado pelo cansaço, porque você acaba tendo que dar foco a algumas questões mais estratégicas e essas pequenas coisas que são deploráveis como patrimonialismo, elas acabam tendo lugar. Iniciativas objetivas, secretário, que o senhor, enfim, tem estudado e que podem ser adotadas pelo Estado de Alagoas. Então, o que o governador tem apontado? A melhor forma de combater esses privilégios é a transparência. Ao dar transparência e levar isso ao limite, a gente, de fato, constrange, em alguma medida, essas práticas, tá? Não é só ter um portal de transparência, mas a gente, de fato, trabalhar para, em algum momento, as nossas bases de informações, elas se tornarem dados abertos, que permitem a qualquer pesquisador fazer cruzamentos mais ágeis, identificar, eventualmente, esse tipo de desvio de comportamentos, né, de uso do bem público como se fosse privado. Só que a gente tem feito algumas práticas aqui em Alagoas e de verdade, a gente tem, por exemplo, um comitê que é um Comitê de Programação Orçamentária e Financeira. Todos os secretários conhecem bem, é o famoso CPOF. É composto por Secretaria do Planejamento e Orçamento, né, que é a nossa, Secretaria da Fazenda e Gabinete Civil, um representante de cada. Então, todos os gastos, praticamente hoje, todos os gastos novos do Estado, de uma agulha a um foguete, passa por esse comitê. Muito rígido esse comitê. Mas ninguém está pensando em comprar foguete não por aqui, né? Não, por enquanto não, né? Não, ainda bem que não. Mas todas as questões passam por esse comitê, que faz um trabalho muito fino e, de fato, combatendo eventualmente os excessos, os gastos desnecessários. Na visão do senhor, tem muitos excessos ainda? Olha, com esse comitê, algumas coisas aparecem lá. Eu acho que antes tinha muito mais. Mas até hoje aparece e a gente consegue lá, eventualmente, resolver muita coisa. Por exemplo, um servidor público no estado aqui fazer um curso, por exemplo, fora, um curso que não tem uma relação muito clara, por exemplo, com a área estratégica da secretaria dele, mas que custa R$10 mil uma inscrição, entendeu? Então, isso é um exemplo mínimo de muitas que a gente lá no comitê, a gente não aprova. Então, você está falando de servidor de novo, eu falo da cúpula do poder. Mas muitas vezes... O abuso que existe na cúpula. Mas muitas vezes isso é próximo à cúpula, é um servidor, não um servidor que está lá, é um servidor que está ali próximo à cúpula de uma secretaria, para alugar um carro que é diferenciado do carro básico que a secretaria aluga, quer ter um carro que sem estar plotado, ter um aluguel, muitas vezes está no órgão público, mas porque não fez a manutenção adequada, a própria secretaria quer alugar um prédio, quer alugar uma outra área, muitas vezes um aluguel que vai beneficiar um proprietário que tem eventualmente interesses próximos. Então, assim, nós temos um comitê que trabalha muito o ajuste fiscal, ele tem um trabalho complementar nesse ajuste fiscal que o Estado vem fazendo desde 2015, mas que tem um efeito indireto que de alguma forma, combater essas formas de utilizar o dinheiro público, o recurso público. Essa é uma forma que a gente consegue, na origem, resolver. Agora, não tem outro remédio a não ser dar muita transparência.
permitir que, de fato, não é colocar o dado público, mas é permitir, incentivar, inclusive, que a sociedade faça essas análises. E hoje, com a LAI, com a Lei de Acesso à Informação, a gente recebe, de forma muito simplificada, muitas e muitas demandas. Secretário, estamos no finalzinho aqui, infelizmente, mas deixa eu fazer uma última pergunta. O senhor acha que o Estado de Alagoas, a máquina pública, para o que ela oferece, ela é cara? É cara. O custo-benefício não compensa? O custo-benefício é caro, a gente tem reduzido essa discrepância. Alagoas, o estado de Alagoas é o segundo estado mais pobre em termos de recurso per capita. Uhum. Nós temos, quando a gente divide a receita pública do estado pela população, nós temos a segunda menor renda per capita para fazer política pública, só à frente do Maranhão. Enquanto São Paulo tem mais de 3 vezes quase mais recursos por pessoa que Alagoas e tem uma população menos dependente do Estado, tem uma população que tem mais emprego, tem mais plano de saúde, é menos dependente do serviço de saúde, serviço público de educação. A gente tem pouco recurso e tem uma demanda alta. Mesmo assim, na nossa visão, a gente ainda tem muito a ganhar em termos de eficiência da máquina pública, em termos de produtividade do servidor e entregar mais. Estamos entregando mais. Só a título de exemplo, a gente tem um ranking que chama Ranking de Competitividade dos Estados. Ele toma 70 indicadores, 70 dimensões de política pública. Alagoas era o 27º e sempre foi, até 2015. E desde 2015 para cá, estamos nos movendo e no último ranking a gente ficou em 16º lugar. Uma posição que indica uma melhoria muito forte do serviço público, de entregas, com recurso muito limitado. Então, a gente está melhorando muito a eficiência do serviço público, as entregas, mas ainda é muito cara a máquina pública para o que entrega. Secretário, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção também e até a próxima semana.